não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Você tem uma série de autoridades legitimadoras, mas que não estão presentes, tá certo? Para reforçar ou castigar os seus atos. E aí se colocará pela primeira vez para você o problema de uma autoridade transcendente. Fala, existe uma autoridade suprema, absoluta, universal, universalmente válida, que eu deva seguir? Deus. Então, de aí pela primeira vez, você se colocou, então, o famoso problema da imitação de Cristo. Aí você colocou seriamente. Antes não, antes você está apenas macaqueando. Bom, se você pegar, por exemplo, se você tentar seguir um conjunto de normas que a igreja ou a escola te passa, por exemplo, seguir os 10 mandamentos. Você sabe perfeitamente que os 10 mandamentos são enunciados em linguagem universal, é uma linguagem que é idêntica para todos. E nenhum deles vai te dizer o que você deve fazer nesta ou naquela situação em particular. Quer dizer, você tem um problema de interpretação, quer dizer, como é que essa norma geral será aplicada a este caso em particular. Então, é por isso mesmo que você conhecer as normas não resolve absolutamente nada. Além disso, você conhecer as normas não significa que você vai querer segui-las. Às vezes você quer a norma geral, mas quando você a traduz para a situação particular e concreta, você vê que você não quer mais. Então, nesse momento você terá pela primeira vez colocado seriamente o problema do que você deve fazer. Então, esses são os problemas que são discutidos por Sócrates. O que é a justiça, por exemplo? O que é o bem? É isso? Então, aí você está, se aproximando do que é uma investigação filosófica. Quer dizer, é uma investigação mortalmente séria, feita, vamos dizer, com o centro da sua consciência. Quer dizer, o centro, quer dizer, aquilo que vai decidir efetivamente a sua conduta na vida. Não é uma coisa só para você pensar na hora da aula, porque na aula você pode assistir perifericamente, né? Não vai te comprometer. Tá certo? Então, a investigação filosófica é feita sempre desde o centro da consciência. Seja sobre essas questões morais, como nós estamos vendo, seja sobre outras questões que vão aparecer mais tarde. Nós vamos dizer, mas este aqui, vamos dizer, é o famoso método anamnético, da onde saíram as minhas ideias. Isso aí cada um só tem que fazer por si, ninguém pode fazer por você. Isso aí é uma sondagem na memória, na verdade. Quer dizer que o método filosófico ele começa, vamos dizer, com uma firme disposição de você compreender, de você apreender a verdade da situação real, tá certo? Desde o centro da sua consciência e com total responsabilidade do que você está fazendo. Então você veja a imensa diferença que existe entre isso e o estudo escolar.
né? Ou mesmo uma prática religiosa. A prática religiosa já vem com pautas mais ou menos prontas. E pensando perto disso aqui que eu estou falando, é uma brincadeira de criança. A religião depende disso. Né? É? A religião depende disso. Não, ela em si não depende disso. Certo? Mas sem isso ela perde substância. É uma imitação, na verdade. Por exemplo, você pode colocar em questão até a crença de que você deve ir na igreja. Eu acho que eu devo ir na igreja. Por que eu acho? De onde eu me tirei isso? Quem me disse isso? E como que isso foi passado para mim? Você veja a imensa diferença que tem entre os primeiros apóstolos, né, que viram Cristo fazendo curas miraculosas e foram atrás dele por causa disso. Você acha que você vai na igreja pelo mesmo motivo que eles foram? Não. Então você certamente não está fazendo a mesma coisa que eles fizeram, né? O nome é o mesmo, mas é outra coisa. Então, agora, o problema, vamos dizer, da fonte legitimadora da autoridade, ele se coloca por si. Porque você vê que todas as condutas, todas as normas que você seguia, elas sempre têm uma autoridade legitimadora, uma autoridade que vai supostamente te punir ou te recompensar se você seguir daquela maneira. Por exemplo, você sentir a solidariedade do grupo, ou sentir a rejeição do grupo. A punição e a recompensa são óbvias, né? É isso? Mas quando você colocou tudo isso entre parênteses, você adquiriu, então, a posição crítica em face dessas suas próprias crenças, você está no vazio, você vai procurar uma outra autoridade legitimadora, né? É isso. E essas autoridades, elas podem vir, por exemplo, de outras fontes culturais. Que é isso? Lá fora. Parecia um rádio. É, da camareira. Ah. Isso aí que é o espanto, né? Como é? Isso que é o espanto, né? Sim, sim. Não é só isso. Tem outras fontes também. Mas esse é um deles. Então você vai ficar numa situação de, por assim dizer, de desamparo. Ou seja, e é curioso que nesse momento é que a palavra eu começa a fazer algum sentido. Porque antes você estava desempenhando uma multiplicidade de papéis que foram aprendidos de fora, aos quais você atribuía a palavra eu, mas que não é exatamente isto, né? Quer dizer, era uma imitação, era um papel, uma camiseta que você vestia temporariamente. Não é isso? Agora você tirou essa camiseta, né? Você se desidentificou daquilo e você não sabe para onde você vai. Então, pela primeira vez, você usa a palavra eu com plenitude, mas este eu significa apenas, vamos dizer, uma dúvida, um temor, uma incerteza. Não é isso? E essa é a sua verdadeira condição. Como se você estivesse pelado diante do mundo. É. Aí você sabe que você vai precisar da verdade mesma. Não é isso? E que, vamos dizer, este seria o sentido simbólico do famoso cogito cartesiano, não é? A única certeza que você tem é que você está pensando.
E aí, de certo modo, você tem uma presença diante de você mesmo. É a presença de uma perplexidade, uma dúvida, etc. Mas é uma presença real. Né? Não é que você colocou tudo em dúvida. Não, você não colocou tudo em dúvida. Você só colocou aquelas suas crenças habituais. Você continua acreditando que o mundo existe, que o universo existe, que você mesmo existe. Não é um joguinho cognitivo de você criar dúvida artificial. Você colocou em dúvida normas efetivas que você seguia, né, de conduta, e a sua dúvida se refere basicamente a essa esfera moral. Não é dúvida de ordem cognitiva ainda. Essas dúvidas podem surgir mais tarde, mas elas não estão aí presentes. Tá certo? Você veja, por exemplo, que certas dúvidas de ordem cognitiva, comparadas com isso, são de uma futilidade atroz. Né? Por exemplo, você saber se o mundo exterior existe ou se ele é apenas uma imagem na sua cabeça. Ninguém coloca esse problema naturalmente. Isso não é problema para ninguém, se você pensar direito. Mas essas coisas que eu estou falando são problemas efetivos. Né? Entendeu? Quer dizer, existem muitos problemas filosóficos que só são problemas filosóficos porque os livros de filosofia dizem que são. Mas que, vamos dizer, eles não têm uma justificativa. Não há porquê você pensar nesses problemas. Às vezes você é obrigado a pensar neles por causa de alguma dificuldade técnica que surgiu já no estudo mais profissional, por assim dizer, da filosofia, mas é só uma dificuldade técnica. Não é uma dificuldade real, existencial, como essa que eu estou falando. Está compreendendo? Então, se você começa a estudar filosofia lidando com problemas artificiais e de ordem puramente técnica, você vai se corromper para sempre. Porque aquilo sempre vai ser um joguinho para você. Está entendendo? Por mais que você se aprimore. Você pode estudar, por exemplo, lógica analítica um tempão, e quanto mais você estudar, assim, mais você vai se afastar da realidade. O William James, quando estava morrendo, ele falou para o Bertrand Russell: você desista da lógica analítica, da lógica matemática, se você quer continuar tendo contato com a realidade. Quer dizer, por quê? Porque aquilo era um aprimoramento técnico da lógica para você tratar de certos problemas, né, que só existem desde o ponto de vista técnico. Então não é com esses problemas que você deve estudar filosofia, você deve pegar uma batata quente na mão. Entendeu? O problema é que a realidade te colocou. E senão, vamos dizer, a sua suposta busca filosófica é só um jogo, um brinquedo. Agora, se você transpuser esta primeira etapa, você já está em plena filosofia, já está no coração dela, são os problemas de Sócrates. Está entendendo? E você pode, claro, prosseguir na seguinte base. À medida que você aprofunda essas coisas, vamos dizer, os problemas da sua conduta pessoal, eles vão sendo realmente estabilizados. Porque você vai saber mais ou menos o que fazer. Supondo-se que tenha resolvido direitinho essa primeira etapa. E daí você começa a ter, vamos dizer, uma segunda ordem de problemas, que já se referem, vamos dizer, à sua função na sociedade. A responsabilidade que você tem perante a sociedade humana. Né? Então, por exemplo, os problemas da ordem política. Se você não fez a primeira etapa, suas opiniões políticas não interessam, porque elas são apenas, vamos dizer, camuflagens em cima de normas morais erradas que você já estava seguindo. Com uma frequência assombrosa. As opiniões políticas são apenas camuflagem dos seus pecados. Você fez um monte de sacanagem e você
para você se sentir melhor, você adota uma posição, né, que lhe parece... Vai fazer você achar que você é bonzinho, porque você é a favor dos pobres, etc, etc. Na verdade, você não vai fazer nada em favor deles, só em seu próprio favor. Não, mas, na verdade, as pessoas que, vamos dizer, não passaram por esse tipo de autoexame que eu estou falando, elas nem teriam o direito de ter opiniões políticas. Eles falam, vamos formar o cidadão, mas para você formar o cidadão, primeiro você tem que ter um ser humano. Né? Um ser humano, pelo menos, capacitado a dizer a palavra eu, com alguma substância, quer dizer, sabendo o que ele está falando, e podendo assinar embaixo o que ele diz sobre ele mesmo. É isso? Agora, depois de você fazer isso com você começa a fazer com os outros também. Então, quando você ouve as pessoas falando, ou você as vê agindo, você começa a perceber qual é a norma subentendida na conduta delas e quais são as fontes culturais dessa conduta. Então aí você descobre esse problema vamos dizer, das correntes culturais. Quer dizer, como é que certas ideias que entraram em circulação na sociedade, às vezes séculos antes, determinam milimetricamente a conduta de gerações e gerações de pessoas, sem que elas tenham a menor ideia de onde saiu aquilo. E daí você vê que o problema, vamos dizer, da liberdade, no sentido social da coisa, é frequentemente colocado só de uma maneira simbólica, não substantiva. Quer dizer, se eu não sei quais são as fontes culturais da minha conduta, eu não sei quem eu estou obedecendo. Eu não sei quais são os meus deuses. Porque esse aí, vamos dizer, esse é o verdadeiro politeísmo. Quer dizer, tem um monte de autoridades que você obedece, que você cultua, e cuja punição você teme. E pior, você não sabe se elas correspondem a algo efetivamente existente ou não. São apenas, vamos dizer, temores e preconceitos que estão na sua alma. Quando você começar a examinar isso, você vai ver que, em geral, essas divindades são impotentes, que elas não podem nem te punir e nem te ajudar no que quer que seja. São apenas condutas rituais absolutamente inúteis. Está compreendendo? Então, uma coisa que é muito comum na sociedade brasileira, quer dizer, você que estava contando a história, não era quem contou a história de uma moça que foi socorrer um outro e tal, e que todo mundo dizia, você é louca? Foi você que contou? Conta a história. Rapidinho. Eu estava voltando da faculdade à noite, e no ponto de ônibus tinha uma moça, um ponto de ônibus assim, bem isolado, bem escuro, tinha uma bolsa e dois caras, tipo, em cima dela, assim, sabe? E ela meio se jogando, né? Eu disse, não. Daí eu achei estranho. E parei logo na frente, fiquei olhando pelo retrovisor, pra ver, porque eu imaginei que, sei lá, ou estava sendo estuprada, ou estavam roubando ela, ou eram amigos brincando, né? Daí eu comecei a analisar, então eu comecei a dar ré, e os caras viram que eu estava dando ré, eles fugiram. Eu baixei o vidro, conversei com ela, estava tudo bem e tal, e eu levei ela para um lugar mais seguro, né? E daí quando depois de contar a história, tá, dos meus amigos, e o pessoal começou a dizer que eu era completamente louca. Porque como que eu paro no meio do nada, escuro, uma mulher sozinha para poder ajudar uma outra. Tipo, ela poderia ou ter um golpe para poder me assaltar, né? E isso é completamente absurdo, né? Se eu paro e eu vejo que a outra tá passando por uma situação difícil, eu tenho que ir lá ajudar, né? E o pessoal dizendo que eu fui louca porque eu corri o risco dos caras, inclusive, voltarem, sei lá. E falaram que eu não fiz a coisa certa, que eu jamais deveria fazer aquilo. E não fizesse de novo. Quer dizer, você não pode garantir que eles não têm razão. Você nunca vai saber, na verdade. No caso, eles não tinham. Quer dizer, a moça estava sendo assaltada mesmo e não era um truque para pegar você. Mas
Nada impede que fosse. Não é isso? Então, esses conselhos de covardia, vamos dizer, que perpassam a sociedade brasileira inteira, né? Você os segue porque você tem medo que as pessoas riam de você. Você foi o trouxa, você foi o palhaço. Isso. Mas você jamais vai saber se havia risco verdadeiro. Isso, por exemplo, eu lembro quando a Estela ficou sabendo que estava pegando fogo no 8º andar, a gente estava no 10º, ela podia ter descido direto. Você é louca de subir lá. Quer dizer, está pegando fogo, você ainda vai subir, você vai na direção do fogo, você tem que fugir do fogo. Pareceria razoável. Eu não tenho obrigação de arriscar minha vida. Não é isso? Em nenhum desses casos existe um exame objetivo da situação e uma medida certa, vamos dizer, do que é, vamos dizer, o seu direito de escapar do perigo e o seu dever de preservar os outros. Claro que isso aí existe um limite efetivo. O dever de você se arriscar tem que ter um limite, mas aonde está esse limite? Não é isso? Agora, a norma ali vigente na sociedade brasileira não correu risco jamais. É fugir sempre. Qual é, vamos dizer, a autoridade legitimadora disso? Eu digo, é a pressão do grupo. Você não quer ser objeto de riso? Está em outro mandamento. Não ser ridículo jamais. Você já examinou isso aí para ver se isso funciona? Quer dizer, no desejo de escapar ao ridículo, usando o seu desejo de escapar ao ridículo, as pessoas podem levar você à miséria. Pode tomar tudo que você tem, só usando o seu temor do ridículo. Agora, quando que o ridículo deve ser evitado e quando que ele deve ser aceito como uma coisa natural da vida? Todo mundo vai rir de mim. Mas eu vou ter que fazer assim mesmo. Às vezes é assim. Não é isso? Então, você assumir o comando desse painel, por assim dizer, onde você tem, vamos dizer, as várias alavancas que podem ser acionadas para você agir desta ou daquela maneira. Você não tem a menor dúvida de que é aí que começa a filosofia. Porque Sócrates começa com isso. Qual é a conduta certa na vida? Agora, como é que eu não posso começar colocando teoricamente o problema da conduta certa, se eu nem sei quais são as condutas que eu já aprovo? Então, começar por fazer esse repertório. O rastreamento da origem cultural disso pode prosseguir indefinidamente. Quer dizer, você pode ir até as fontes últimas. A rigor, você vai ter que fazer isso, porque isso faz parte da sua formação intelectual. Vamos dizer, o sujeito considera que o sujeito é culto, não é um cara culto, quando ele sabe todas as fontes últimas da conduta dele. Então, ele sabe a que correntes históricas ele pertence. Ele tem consciência disso. Então, ele sabe que tradições ele está prosseguindo e quais que ele está rejeitando. Vamos dizer, a parte, vamos dizer, cultural desse estudo se refere a isso. Quer dizer, você vai ter que saber quem é você historicamente, onde você está. Você não vai conseguir fazer isso se qualquer das suas condutas presentes for objeto de apego. Você vai ter que chegar um momento onde você todas elas estão entre parênteses.
inclusive as coisas que lhe parecem as mais queridas, as mais próximas, as mais aquelas nas quais se baseia a sua própria vida afetiva. Então, por exemplo, as pessoas que gostam de você, quanto você paga para elas gostarem de você? O que você tem que ceder de você para que elas gostem de você? E a pergunta é, vamos dizer, esses amores são justificados, ou eles são bons para você, e eles são bons em si mesmos, ou eles são degradantes e só vão servir para te escravizar? Um dia você vai ter que colocar esse problema. Você vai pesar o seu amor por essas coisas e o seu amor pela verdade. Sim. Então, aí você vai ver o que é, vamos dizer, você vê quantas idolatrias a gente tem, um monte de idolatria. Agora, vamos supor, você tem uma relação com uma pessoa e a relação de tipo escravizante. E você já percebeu isso. Você gosta dessa pessoa, você não quer abandoná-la. Você vai ter que corrigir a pessoa. Aí você contrai uma obrigação. Aí você começa a ser o Sócrates. Tá entendendo? Porque o Sócrates faz aquilo por amor às pessoas. Não é para encher o saco delas. Né? Então, aí você está colocando efetivamente um problema de salvação da alma. Mas note bem que tudo isso que eu estou falando, os critérios aqui não são os critérios da moral religiosa. E não são os critérios de moral nenhuma. Não há critério aqui. Você vai ter que ir descobrindo o que é o certo e o errado em cada situação. Mas, dentro desse processo, você vai descobrir que frequentemente você não sabe o que é o certo e o que é o errado, mas você sabe o que é o melhor e o pior. Isso é o máximo que você sabe. Não sou capaz de definir, vamos dizer, o bem e o mal, mas eu sei que nesta circunstância existe esta alternativa que vai para o melhor, existe esta outra que vai para o pior. Tá certo? E este conjunto de tendências para o melhor, é o máximo do amor a Deus que você vai ter nessa vida. Porque você não pode conhecer Deus substantivamente. Você só o conhece, vamos dizer, por o que o Mário Ferreira chama de tímese parabólica, quer dizer, a tímese quer dizer avaliação. E parabólica porque sobe como numa parábola, uma curva, que nunca atinge o seu objetivo. É o que em matemática chama uma assíntota. Não é isso? Então você não sabe o que é Deus, mas sabe que é o melhor. E na medida que você está indo na direção do melhor, é lá que você está indo. Você enxerga esse melhor até um certo ponto. Depois você não enxerga mais, mas você sabe que tem outro. E outro. Melhor. Isso é o Deus. É porque Platão chamava o Supremo Bem. O Supremo Bem não é concebível substantivamente. Mas você se aproxima dele na medida em que você o quer. Você está entendendo? Na medida em que todas as suas normas foram relativizadas, questionadas, criticadas, destruídas, etc., e você ficou no vazio, este é isso que vai dirigir a sua conduta daí para dentro. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!